Olá a todos. Então, hoje no seminário composto por mim, Rodrigo, pelo Sandro e pelo Tauan, a gente vai falar um pouco dos aspectos aí que envolvem o mercado de orgânicos e agroecológicos, dentro aí da disciplina de mercado e comercialização de produtos agropecuários. Pode passar? Então, um produto orgânico e agroecológico é aquele originário de um sistema de produção que busca a otimização do uso de recursos naturais, socioeconômico mediante o uso de técnicas e práticas que não coloquem em risco a saúde de consumidores, trabalhadores e meio ambiente. Então, seria aquele modo mais, digamos assim, a grosso modo natural, né? Seria aquele que otimiza os recursos dentro da propriedade e faz jus aos conhecimentos que a natureza tem, por exemplo, a utilização de compostos orgânicos, de adubos orgânicos, utilização aí de insumos para combate de pragas e doenças de forma alternativa e dentro também dos conhecimentos do senso comum, por exemplo, onde se enquadram a questão dos conhecimentos socioeconômicos. E aí, dentro desse conjunto de fatores, o objetivo principal é trabalhar de acordo com o ambiente, não contra o ambiente, é trabalhar a favor do ambiente. Pode passar? Então, de acordo com a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2013, em seu primeiro artigo, eu fiz um recorte aqui com os meninos, a gente fez um recorte para colocar, considera-se um sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele que se adota técnicas específicas, mediante a otimização dos usos de recursos naturais socioeconômicos disponíveis, e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, e aí tem uma continuação para esse conceito, mas dentro do que era mais importante seria isso aí, então entendendo, trabalhando de acordo com os conhecimentos humanos, os conhecimentos empíricos, os conhecimentos da natureza, e se adequam, então, esse conceito é mediamente antigo, de 2003, mas aí a cultura orgânica, né, sim, a agricultura orgânica, os produtos agroecológicos estão tendo seu ápice em relação de 10 anos para cá, como a gente vai apresentar. Então, dentro desse conjunto de fatores, de informações, a gente trabalha de acordo com o ambiente, não, como já citado, contra o ambiente, diferente de outros modelos de agricultura, né? Pode passar? Alimentos e bebidas orgânicas e o de agroecologia no Brasil. Os estados a maior número de vendas conforme o IBGE são Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. A maior parte da comercialização de produtos orgânicos está nos alimentos frescos, como frutas e verduras, os alimentos embalados, atraiu investimento na área do varejo, que esse seria na parte dos mercados, dos grandes mercados, que tem um tempo maior na prateleira, né, aumentando o seu tempo no estabelecimento e aumentando as vendas, né? Pode passar. As bebidas orgânicas estão em grande crescimento por causa dos seus benefícios à saúde do ser humano, ajudando a aumentar as vendas dos produtos com maior destaque está os chás verdes, que ajudam a perca de peso, e os sucos naturais, como laranja e uva, que ajudam no sistema imunológico e também propriedades anti-envelhecimento, que hoje em dia o pessoal está procurando mais produtos naturais que ajudem a melhorar a saúde, a ter um envelhecimento mais saudável, chegar numa idade mais longa e com saúde. Então, os agentes do mercado brasileiro de orgânicos e agroecológicos. Então, as vendas dos supermercados brasileiros, eles têm aumentado cada dia. E junto com esse aumento de vendas também tem crescido a qualidade dos serviços prestados às pessoas de todas as classes de renda, desde a classe baixa até a média e a alta. Então, aqui tem as principais redes do varejo do Brasil, que é a Companhia Brasileira de Distribuição Grupo Pão de Açúcar, o Carrefour Comércio e Indústrias Limitada e o Walmart Brasil. Então, essas empresas, elas investiram em marcas próprias e ganharam ampla aceitação e a confiança dos consumidores. Então, nessas imagens aqui,
Cada empresa ali tem vários produtos, então nas fotos nós podemos ver o quão grande é a variedade e a diversidade desses produtos. Então, esses produtos com a marca própria dessas grandes varejistas brasileiras, e que foi citado antes. Então, cada marca dessas varejistas tem vários produtos deles próprios que são orgânicos. Então, aqui tem os valores de venda de produtos orgânicos que foi divulgado pelo Grupo Pão de Açúcar. E nesse gráfico aí, mostra o aumento do faturamento durante 9 anos. Então, obteve incremento nas vendas de 29% só de 2009 para 2010. Então, reparem no salto de vendas, que em 2002 era de 6 milhões. Já em 2010, as vendas de frutos e legumes pularam para 46 milhões e meio. Já na mercearia, então, do ano de 2007, 4 milhões e meio. Já em 2010, mais de 19 milhões. E na demais padarias, carnes e iogurtes, então em 2008, 3 milhões, já em 2010, 9 milhões, mais de 9 milhões. Já no total do grupo do Pão de Açúcar, no ano de 2008, era mais de 40 milhões, em 2010, 75 milhões. Isso para a gente ver o quão grande foi esse salto de vendas. Então aqui tem uma foto do mercado municipal de Curitiba. Então, esse mercado de produtos orgânicos, ele é o único do Brasil, foi o pioneiro no segmento e serve até hoje como referência de comercialização desses produtos. Então, ele constitui um importante canal de distribuição, além de facilitar o acesso aos consumidores que buscam esses produtos mais específicos. Então, aqui tem uma foto de um exemplo de feira livre. Então, as feiras livres, as orgânicas, né? Realizam vendas diretas ao consumidor e existem vários municípios brasileiros que a gente pode encontrar essas feiras. Então, ela assume grande importância para o fortalecimento da agricultura familiar, já que esses representam mais de 80% dos produtores orgânicos do nosso país, segundo o censo IBGE. Além disso tudo que foi citado, também podemos incluir a venda de produtos orgânicos por meio de restaurantes, hotéis, bares, e por meio da distribuição de merendas escolares, que são distribuídos por meio de programas políticos, como o exemplo do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E os recursos do PAA, eles só podem ser gastos na aquisição de alimentos produzidos por produtores familiares. Então, o PAA também paga até 30% a mais pelo produto orgânico que é fornecido por produtores da agricultura familiar. E além disso tudo, também há vendas diretamente pela internet, que os consumidores podem entrar nos sites para isso e recebem diretamente em casa. Então, como é que funciona a dinâmica do mercado de orgânicos e agroecológicos no Brasil? Então, como vocês viram até o momento da apresentação, essa dinâmica está pautada em grandes varejistas, né? Então, como está dizendo ali, a entrada de grandes varejistas com produtos orgânicos de marca própria será muito positiva para o desenvolvimento permanente de alimentos orgânicos em longo prazo. Então, os alimentos orgânicos e agroecológicos, eles atingem um público específico, o público que busca uma alimentação mais saudável e um público que também está apto a pagar por esse valor, porque como a gente vai comentar mais para frente, ele tem um alto custo para se produzir devido ao modelo de produção. Então, basicamente, ele está pautado em grandes empresas, grandes marcas de produtos que são produzidos nos outros modelos agrícolas. Por exemplo, vamos citar assim, a Nestlé, que ela compra leite de produtores e tem o padrão normal de produção, que é o padrão que a gente conhece, e produtores também que produzem de forma orgânica. Então, ela atinge esses dois nichos de mercado, mas basicamente a dinâmica do mercado interno e externo de produtos agroecológicos e orgânicos se dá por grandes marcas que têm capital para investimento de mídia, que têm capital para investimento em indústrias e setores para processamento desses produtos e conseguem atingir públicos específicos, conseguem chegar naquela cidade onde os públicos consomem mais. Pode passar? Então, a presença crescente de orgânicos nos supermercados e hipermercados atrai a atenção dos consumidores e poderá estimular o interesse de todas as classes sociais.
Então, dentro disso aí é aquela questão de pessoas que estão aptas a pagar, indiferente da classe social, ela está apta a pagar por um alimento orgânico, agroecológico, que tem um custo maior. E aí essas empresas se aproveitam desse momento, dessa condição que as pessoas têm para buscar esses alimentos e entram no mercado. As empresas industriais e varejistas do setor podem e devem orientar e sensibilizar os consumidores brasileiros com relação aos aspectos socioambientais que os alimentos orgânicos trazem em seu bojo. Então, não somente aquela questão nutricional, aquela questão de saúde, mas hoje em dia a gente tem notado que as pessoas, principalmente os grandes centros urbanos, têm se preocupado com questões ambientais, com questões como são produzidos o alimento que eu consumo, como eles chegam para mim, qual é o custo disso, qual é o custo ambiental que isso tem. Então, também as empresas se aproveitam dessa situação em que os orgânicos têm uma tendência a preservar mais o meio ambiente, adicionam essa, digamos assim, essa informação lá dentro do pacote do produto, e as pessoas aí que estão aptas a pagar, pessoas que buscam esse bojo mais ecológico, que buscam essa preservação, entram nesse ramo e, uma vez que consomem esses produtos, viram clientes aí eternos, vamos dizer assim, desses produtos, indiferente do preço que eles têm, mas sim pela importância do ambiente, importância social que eles têm. Mas, basicamente, a dinâmica se dá por fatores como a mídia, a busca de grandes empresas que entram nisso aí e as vantagens ambientais e sociais desses produtos. Tá certo? A certificação. A certificação é um processo de adequação dos agricultores para comercializar seus produtos com o selo de orgânico, podendo vender em sua cidade, estado, país ou até fazer a exportação para fora do país. O pessoal os agricultores, às vezes querem agregar um pouquinho no seu valor de venda do produto, já vende um produto natural, sem uso de nenhum agrotóxico ou fertilizante, somente natural, acabam procurando o selo de orgânico para poder agregar um pouquinho mais de valor, né? E vender para fora do estado até ou para fora do país. Pode passar. Mas para ganhar o selo de orgânico deve seguir as regras do Ministério da Agricultura e suas propriedades estando dentro das normas e o relatório de inspeção ok. O agricultor pode comercializar com o selo de orgânico. O órgão que emite o relatório é feito por entidades cadastradas no Ministério da Agricultura. O produtor, ele já faz já planta o orgânico e quer certificar, ele vai procurar a Emater, vai procurar alguma entidade da cidade, do governo, e procurar ver quem é que são esses que fazem essas visitas e orientação. Daí eles vão fazer visita, vão ver toda a propriedade, como é feito o plantio, depois de feito toda a vistoria, são várias vistorias, daí sim eles vão liberar o selo de ecológico, e mesmo assim, depois de liberado, eles vão continuar fazendo visita, a ver se continua sendo orgânico. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos da produção, do mercado e do consumo de produtos orgânicos e agroecológicos. Então, o Brasil está, desde os anos 70, nas estatísticas internacionais, como um país produtor e consumidor de produto orgânico. Então, desde a década de 70 até 95, que marcaram as primeiras experiências na comercialização de produtos orgânicos nos supermercados dos principais centros consumidores, que é de São Paulo, Rio de Janeiro, o processo de venda ele ocorreu de forma lenta. Então, os primeiros produtos orgânicos comercializados a partir dos anos 90 foram o açúcar, o café, o frango, o fumo, a laranja, o leite, espécies olerícolas, ovos e soja. Então, foi feito também um estudo sobre os consumidores, e esse estudo ele constatou que eram pessoas entre 30 e 50 anos, a maioria era do sexo feminino de classe média. Então, era mais consumido produtos orgânicos por preocupação com a saúde pessoal e familiar,
também pela ausência de agroquímicos e pelo aroma e o sabor das frutas. Então, eles ingeriam esse valor também pelo sabor. Então, aqui no nosso país, segundo o IBGE, em 2006, mais de 90 mil estabelecimentos agrícolas praticam agricultura orgânica, seja cultivada ou extrativista, e a maioria dos estabelecimentos, 94%, que produz orgânico, faz sem a certificação por entidades credenciadas. Então, as regiões que concentram o maior número de propriedades que praticam agricultura orgânica, elas estão no Nordeste, com mais de 42 mil propriedades, aí, sendo o estado da Bahia, reúne mais de 15 mil propriedades, das quais apenas 453 são certificadas. Então, além disso, o Brasil também tem áreas de produção convencional que estão migrando para a agricultura orgânica de forma bem crescente. Então, a região no Sudeste também se destaca na produção orgânica. Já o estado de Minas Gerais concentra mais de 68% da produção orgânica da região. O restante é produzido em São Paulo, 18%, Espírito Santo, 7,83%, e Rio de Janeiro, com 5,17%. Já no nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, concentra, então, o maior número de estabelecimentos orgânicos, seguido do Paraná e Santa Catarina. Igual aos outros estados, em torno de 94%, então, não possui esse certificado da produção oficial de produção. Porque, às vezes, é bem burocrático, como foi falado anteriormente, então acaba que eles estão vendendo, só que sem o certificado. Então, a evolução da cultura orgânica, propriamente dita nessa situação aqui, como vocês podem estar acompanhando até o momento, nós temos muitas propriedades que praticam essa atividade, porém, como comentado pelo colega Tauan e pelo Sandro também, existe um processo de certificação e aí que passa a se introduzir no mercado e passa a ser parte, então, de um conjunto de comércio, né, compra e venda. Então, onde ocorreu essa evolução? É provável que a história da agricultura orgânica tenha seu início na década de 20. Então, isso já era relatado num livro chamado Um Testamento Agrícola, de 1940, um livro relativamente muito antigo, escrito pelo trabalho do pesquisador inglês Albert Howard, que em viagem à Índia observou as práticas agrícolas de compostagem e adubação orgânica utilizadas pelos camponeses daquele local. Então, nesse momento, a gente já passa a entender que esse processo essa produção orgânica, que hoje tem um comércio consolidado e que está em crescimento, ela é um conhecimento empírico, como já falado anteriormente, que vem de muitas gerações. E aí, em algum momento, se criou um nicho de mercado sobre isso e aí se iniciou os processos de comercialização, como de qualquer outra cultura. Pode passar? Então, atualmente, os países entendem que esse tipo de atividade é uma estratégia sustentável, passar a investir economicamente no setor, bem como o regulamento das condições de plantio e disciplinando a certificação dos produtos. Uma citação do Wakely, 2017, que ele aborda que os países entendem que parte do processo econômico da agricultura pode vir, parte dos lucros, parte da movimentação econômica pode vir desses processos orgânicos. Então, o setor agrícola também passa a entender que a agricultura orgânica é parte do comércio. Ela passa a ser ponto em conjunto como o mercado da soja, o mercado de hortaliças cultivadas de forma comum, ela passa também a se incluir esse outro lado da agricultura. No Brasil, o sistema de cultivo orgânico com bases tecnológicas teve seu início em pequena escala no final da década de 1970. Então, é relativamente também muito antigo o período que a gente já começou a produzir isso, e muitos de nós conhecemos alguém que produz dessa forma mais orgânica, mas ele ainda não entrou no mercado. Então, aí ele vai agora nesse processo de alimentação, enfim, da busca de alimentação saudável, alimentação que preserve os conjuntos ambientais. Essas pessoas também vão começar a produzir e aí ela vai fazer parte do mercado. Isso a gente pode comparar a grandes culturas, por exemplo, a soja, quando chegou no Brasil, até que ela foi consolidada, até que as pessoas entenderam que ela pode fazer parte do comércio, pode-se ter uma renda com ela, demora muito tempo. Então, por isso que a agricultura orgânica ainda, ou os produtos agroecológicos, eles ainda estão em ascensão. Pode passar? Ainda segundo Santos, o mercado brasileiro para produtos orgânicos encontra em crescente ascensão, sendo que os maiores centros consumidores se encontram no sudeste do país.
dos grandes centros consumidores, né? Grandes cidades aí que as pessoas estão adotando hábitos mais saudáveis vão buscar esse mercado. Os dados indicam que 50% a 70% da produção total de orgânicos foram exportados para diversos países, entre eles o Japão, com açúcar mascavo, a Alemanha, com açúcar mascavo também a soja, fruta, Estados Unidos, com açúcar orgânico, entre outros países, entre outros produtos. A gente vale frisar que a gente sempre vê essas imagens onde são somente hortaliças, mas não, são praticamente todos os produtos oriundos da agropecuária, podem ser desde grãos a como animais, pode ser produzido, derivados de animais, pode ser produzidos de forma orgânica. E esses países, que a gente pode chamar países de primeiro mundo, com a economia um pouco mais avançada, eles já vêm há muito tempo buscando isso. Então, o nosso nicho de mercado está em exportação. Pode passar. A quantidade de empresas processadoras, agroindústrias voltadas para o produto orgânico é relativamente pequena no Brasil. Isso é um dado de 2006. Então, ainda a gente não tem um dado mais atualizado sobre isso. 1,8 para cada 100, enquanto na França é de 7%. Reino Unido, 20% e na Holanda, 36%. Como principais produtos, destaque são o café, o açúcar, o suco de laranja, castanha de caju e os óleos vegetais. Então, lá em 2006, a gente tinha, e creio que esse dado tem mudado, para cada 100 empresas, 1,8 empresas do ramo normal da alimentação, 1,8 eram orgânicas, buscavam o processamento desses produtos orgânicos. E aí a gente vem comparar com outros países, onde já em 2006, por exemplo, a gente tinha a Holanda, que 36%, ou seja, a cada 100 empresas, 36 processavam e trabalhavam com alimentos orgânicos. Isso é uma diferença muito grande. Então, a movimentação econômica desse mercado lá nesses países era bem maior do que era no Brasil nessa época. Então, atualmente, isso já deve ter mudado, deve estar em torno de, passando já de 3, 4,5 empresas a cada 100 orgânicas, porque esse mercado ainda está em ascensão no Brasil. A comercialização de orgânicos e agroecológico no circuito longo e circuito curto, a exportação cada vez mais tem crescido nos países da Europa, movimentando bilhões de dólares anualmente. Os maiores importadores são a Alemanha, Holanda, Suíça, França, Inglaterra, Estados Unidos e o Japão. Pode passar. Já no comércio direto, são os laticínios e os conservados e os hortigranjeiros com os produtos frescos. Nos maiores consumidores estão São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, onde são vendidos em feiras, locais, lojas de produtos naturais, entre outros. A exportação maior é dos que vão durar um pouco mais, que vão ter um tempo mais de durabilidade até chegar ao consumidor final. E já o hortigranjeiro, que é o fresco, que sai da lavoura e tem pouco tempo de prateleira, esse acaba ficando aqui e acaba sendo, cada vez está em ascensão por essa facilidade de compra, e que cada vez cresce mais dentro desses, aumentando em todo o Brasil. Pode passar. Então, as dificuldades do mercado de produtos orgânicos e agroecológicos, né? Então, esse é um mercado como qualquer outro sistema produtivo, em que é rentável, mas ele também tem problemas. Então, a maior dificuldade encontrada na produção de alimentos orgânicos é a baixa produção. Então, se a gente comparar o sistema produtivo convencional com o sistema de produção orgânica, existe uma dificuldade muito grande em se produzir grande quantidade. Porque esse sistema possibilita apenas pequenas quantidades, porque a gente ainda não tem variedades adaptadas que são resistentes, que são suscetíveis a doenças, a pragas, a condições do ambiente. Os fertilizantes orgânicos muitas vezes não conseguem suprir a necessidade como um químico, a gente sabendo também dos vastos benefícios desses produtos, fazendo então com que haja maiores custos, mão de obra, insumos, né, por unidade de produto, porque a gente tem que ver que no sistema convencional a gente faz uma aplicação de um produto químico para controle de uma doença, de uma praga, e aí você está descansado. No orgânico não, no orgânico você tem que tratar cada produto tal qual sozinho, né? Então
você não pode pensar ele como um sistema, você tem que buscar produções alternativas, e junto com esse mercado de produtos orgânicos e agroecológicos também está a ascensão, a questão dos produtos biológicos, dos bioinsumos, que tem facilitado e tem registro, pois são produtos aí de ordem natural, que podem ser aplicadas nesse sistema aí de produção. Então, a falta de recursos financeiros, materiais tecnológicos dos produtores e a falta de treinamento dos mesmos. Então, como ele é um mercado muito incipiente, a gente está cada dia aprendendo, entendendo o que está acontecendo. Para essa doença a gente pode usar tal produto alternativo. Agora também já existem algumas linhas específicas nos planos safras para a produção orgânica, então os produtores já podem acessar, desde que sejam certificados, registrados, né? Então, materiais tecnológicos diferentes de uma agricultura convencional, você não tem toda a tecnologia, como já havia dito, para você trabalhar com isso, e a falta de treinamento dos mesmos, né, dos produtores, porque também é um mercado que tem ascensão, as pessoas estão aprendendo diariamente como trabalhar com ele, as pessoas também que consomem também estão aprendendo com a dinâmica do mercado. Há também uma grande desorganização do sistema de produção, então a gente ainda está com essas cadeias desestabilizadas, a gente às vezes produz mais do que consome mais do que produz, e aí a gente não está conseguindo achar esse equilíbrio. Falta de planejamento antes mesmo de iniciar um projeto e a falta de comercialização. E pode citar um exemplo, o município de Três Passos, aqui da região Celeiro, são municípios pequenos, que têm a sua base econômica na agricultura, então hoje você buscar trabalhar com produtos orgânicos aqui, a comercialização dele vai ser relativamente difícil. Por quê? Porque aqui praticamente todo mundo conhece alguém que produz um alimento na horta, enfim, em casa, de uma forma mais natural, ou produz ou conhece alguém, como já havia dito. Então ele não vai buscar esses produtos aqui, porque aqui é uma coisa meio que natural, meio que uma coisa assim que acontece diariamente. Grandes centros já, então isso vai acontecer. Então, como a gente falou, então são N fatores que podem contribuir para a ascensão desse mercado, mas também são N fatores que podem desestabilizar esse mercado. Então, esse mercado está em ascensão e está buscando aí as suas adequações. Segundo Lima, para que haja comercialização, o agricultor tem que pagar para ser certificado. Também isso é uma questão diferente de uma agricultura convencional, do sistema convencional de produção. Você aqui tem que ser certificado, registrado, fiscalizado e também pela assistência técnica, que é quase toda particular, e é exercida por consultores credenciados pelas certificadoras, o que é diferente dos convencionais. No convencional você tem assistência técnica, você não necessita da certificação, você não tem um custo para essas informações, né? O que é diferente dos convencionais, fazendo com que há aumento no preço dos produtos. Então, além daquela mão de obra, daquela baixa produção, você tem que incluir também a busca por essas informações mais técnicas para esse modelo de produção. A tendência e oportunidade. Uma das grandes tendências nas grandes cidades está nas vendas diretas e a compra pela internet e a entrega direta em sua casa. Outras grandes oportunidades está na entrada dos grandes varejos no segmento de orgânicos. Com a venda nos supermercados e hipermercados, atrai mais consumidor de várias faixas de renda, estimulando o crescimento do natural, do orgânico. O grande mercado, tendo no seu estabelecimento à disposição, não vai ser só o grande que vai procurar, o pequeno vai ver ali e vai acabar adquirindo também e consumindo. Pode passar. Então, para concluir, a busca pela qualidade de vida é um desejo cada vez mais presente em pessoas de todas as idades. Então, a sua conquista depende primordialmente da saúde e de condições básicas necessárias ao desenvolvimento humano, em que a educação aparece como uma ferramenta propulsora de estabilidade socioeconômica do indivíduo. Então, o conhecimento dos benefícios que o alimento natural propicia, não só ao ser humano, mas também para o meio ambiente em geral, e além de manter hábitos saudáveis e praticar exercício físico, são fatores fundamentais para a nossa saúde ser equilibrada. Então, de modo geral, a agricultura orgânica brasileira, ela
ainda que tenha alcançado avanços no quantitativo atual, com mais de 10 mil produtores por natureza, ela é constituída, em grande parte por pequenas propriedades rurais, sendo a maioria de agricultores familiares que convivem com várias dificuldades dessa burocratização para conseguir o selo e tudo mais. Então, a falta de informação, pesquisas e estatísticas, além de distribuição ineficiente, a venda restrita para produtos sem certificação e planejamento inadequado. Então, a formação nos grupos associativos e cooperativos, isso fortalece o setor e reforça a busca por soluções e melhorias junto aos agentes públicos. Então, a consciência do consumidor em relação aos produtos orgânicos, ela permanece em níveis relativamente baixos. Então, muitos fornecedores e varejistas continuam oferecendo os alimentos orgânicos ao lado de produtos naturais. Então, de demais alimentos saudáveis e de alimentos comuns. Porém, com a regulamentação da comercialização, essa prática tende a diminuir. Então, o número de consumidores que se interessam por esses produtos tende a crescer muito. E com novas legislações, incentivo público, isso irá alavancar este setor. Então, o mercado brasileiro ele apresenta grande potencial para os produtores locais e para produtores de outros países. Então, acredita-se que aos poucos isso irá aumentar a demanda por produtos orgânicos, por matérias-primas e por alimentos industrializados. Então, e com todo esse aumento e a procura de orgânicos que foi citado, o maior desafio, que além da garantia do fornecimento, vai ser oferecer produtos com valores mais acessíveis para o consumidor, já que a gente sabe que vai no mercado quando tem o valor é bem mais elevado, já que então esse serve de produção que visa a qualidade de vida para quem produz e também para quem consome esses alimentos. Então, com tudo isso que foi citado, esse mercado de produtos orgânicos ainda há muito potencial de crescimento e de desenvolvimento. Mas para que isso ocorra e se expanda cada vez mais, é necessário se ter uma conscientização da parte dos produtores, uma contribuição política, incentivando, então, esses agricultores a ingressar a produção orgânica em seus plantios. Então, assim, a atenção aos requisitos legais da produção e a comercialização e uma boa estratégia bem planejada de marketing que ofereça, então, clareza e segurança ao consumidor. Tudo isso, eles são fatores primordiais para que possa ter a permanência e o crescimento desse mercado. E a gente sabe que cada vez mais vai aumentar e tem grande situação para prosseguir com isso. Então, aqui temos algumas referências. Gratos pela sua atenção.